Olá, camaradas! Como prometido, estamos aqui para mais uma entrevista, apenas com artistas que a gente está fazendo uma série aqui no canal, para ouvir cantores, poetas, músicos e escritores sobre o momento que a gente está vivendo no Brasil. E hoje a gente está aqui com o ator, cantor, compositor, performer, pessoa maravilhosa, Celso Sim, meu amigo. Aliás, ó, tem camiseta da Elza, em homenagem a ele, porque é um dos responsáveis por aquele disco maravilhoso da Elza Soares, A Mulher do Fim do Mundo. Não é isso, Celcinho? É isto mesmo, Elza Soares, coração do mar, é terra que ninguém conhece, permanece ao largo e contém o próprio mundo como hospedeiro. Tem por nome Se Eu Tivesse um Amor. Tem por nome Se Eu Tivesse um Amor. Tem por bandeira um pedaço de sangue onde flui a correnteza do canal do mangue. Por sentinelas, equipagens, estrelas, taifeiros, madrugadas e escolas de samba. É o navio humano, quente, guerreiro do mangue. É o navio humano, quente, negreiro do mangue. Oswald de Andrade, Zé Miguel Wisnik. Me diga uma coisa, como foi essa sua participação no disco da Elza? É cigarro, Foi viu, muito gente? Não confundam. Substâncias ilícitas não entram. Tabaquinho. começou porque quando teve a Flip de 2011, que o homenageado foi Oswald de Andrade, o curador convidou Zé Miguel Wisnik e me convidou para fazermos o show de abertura, porque a gente tinha acabado de fazer um show que chamava Zé e Celso, canções da antropofagia. Era só tinha canções do que nós fizemos no Teatro Oficina, tanto Zé Miguel Uhum. quanto eu, e muitas parcerias com Oswald de Andrade. E o Zé Miguel teve uma ideia maravilhosa de convidar a Elza, o que me abalou profundamente, porque eu falei, eu não sei se eu consigo, como assim eu vou subir no palco com a Elza? E aí começou uma amizade artística com ela, e aí alguns anos depois eu gravei um disco chamado Tremor Essencial, a Elza gravou comigo um funk que chama Liberdade, que é do Maltner e do Wisnik, e em seguida, por causa desse disco também, o produtor desse disco, que é o Guilherme Castrup, tanto do Tremor Essencial quanto da Mulher do Fim do Mundo, me convidou para fazer uma direção artística do disco, e ele queria fazer um disco de canções com a turma que estava meio junta, que era Kiko Dinucci, Kiko Dinucci, Rômulo, o maravilhoso Rodrigo Campos. E eu falei, mas por que não fazemos um disco de músicas inéditas? A Elza não tem um disco de músicas inéditas ainda. E somos todos compositores. Ele falou, será que ela topa? Eu falei, tenho certeza. E aí começamos a levantar um repertório. Nem todo, metade do disco não é inédito, mas parece que é, Uhum. né? Cadê meu celular? Eu vou ligar para um 80. Parece que foi feito especialmente para ela. Uhum. E o maravilhoso, genial Douglas Germano tinha feito essa música anos antes para a mãe Olha, dele. é Uma história maravilhosa, lindíssima. parece que ela mesma escreveu, né? Essa impressão que dá. Ele tinha feito, ele conta isso, o Uhum. Douglas Germano, ele fez essa música por causa da Elsa, mas não para a Elsa, mas muitos anos antes, quando viu a Elsa, ele diz isso que é muito comovente, num programa TV Mulher, ele viu a Elsa Soares falar sobre violência doméstica e que ela mesma já tinha sido vítima. Sim. E aí o Douglas entendeu que a mãe dele era espancada, que a mãe dele era uma vítima. Ele não sabe, ele entendeu a situação de dentro de casa de violência contra a própria mãe através de uma entrevista da Elsa Soares. E anos depois ele faz essa música e anos depois ainda essa música é gravada e é Caramba, uma obra de arte essa música. demais. Ela toca bastante aqui nas rádios públicas de Brasília e toda vez que eu ouço, eu falo assim, nossa, parece que a Elza que escreveu ela mesma essa canção.
Me diz uma coisa, como que você está aí sobrevivendo a essa quarentena, né? Você que é uma pessoa super social, que eu conheço, gosta muito de gente, um pouco, né? Nem tanto, nos últimos anos, um pouco mais de silêncio, né, Celso? Olha, nos últimos anos, é, muito por causa do meu ouvido, dos meus ouvidos, a minha sensibilidade auditiva aumentou muito. Uhum, E eu passei a sair menos de casa. Eu sou uma das pessoas que mais fica em casa. Eu adoro ficar em casa, eu adoro ler durante horas seguidas. Sou capaz de ficar horas e horas e horas lendo. uhum, Fiquei 15 anos sem ouvir música. Em setembro do ano passado, comecei a fazer um tratamento com chá de ayahuasca para ansiedade, pânico, depressão. uhum. E um efeito colateral de todo o tratamento foi que eu voltei a ouvir música e a estudar música. Eu nunca parei de estudar música, no sentido de ser compositor e gravar discos, produzir discos para os outros, mas como é muito exigente o trabalho de compor e de principalmente gravar, depois eu não ouvia nada, nada. Tinha Uhum. uns 15 anos que eu não parava assim, vou colocar música. E isso foi um prazer inacreditável, passar horas e horas e passei a estudar música de novo, a ouvir o arco do tempo da música do Ocidente, de Johann Sebastian Bach, ao século XXI, enfim, todo o Villa-Lobos de novo. Eu não escuto música popular, né? Eu Uhum. faço música popular, mas eu só escuto música sinfônica, música Olha, instrumental. interessante. Eu também fiz uma terapia com ayahuasca ano passado e fiquei muito impactada também. Coincidentemente, o Celso me falou que estava fazendo essas experiências com a ayahuasca, né? É incrível, né, Celso, essa história da ayahuasca. Eu ouvi dizer que o cipó, o significado é luz e força, né? O significado do que a gente consegue nessa viagem. O que é que você acha disso? Olha, é uma das drogas mais misteriosas e potentes que eu já experimentei. Eu sou um psiconauta, Hum. mas eu nunca tinha tomado, eu conheço chá de ayahuasca há muitos anos, mas eu nunca tinha tomado chá como um tratamento. E eu Uhum. estava muito necessitado. Tinha 7 anos que eu não fazia uma experiência de ayahuasca. E é uma droga extraordinária, é um fármaco, além de ser uma droga alucinógena, é um fármaco, inclusive eu uso em doses não alucinatórias, uso a cada 10 dias, 5 Ou dias. manutenção, assim. É, como uma manutenção, principalmente agora não. Eu tinha tomado, a gente entrou em isolamento, quarentena, aí eu tive 2 dias seguidos, assim, quase uma crise de pânico. E aí eu me toquei, falei, putz, eu tô há 5 semanas sem tomar. Uhum. E aí tomei uma dose pequenininha e fui praticar yoga. E nossa, mudou completamente, sem ter entrado em, como a gente chama, borracheira, né, Uhum. numa viagem visual, uma viagem Sim. alucinógena. Uhum. Não, é incrível essa. Mas sobre a coisa da minha audição, eu Eu sou uma pessoa senti que muito isso, a força que me deu e a luz no sentido de iluminar meus pensamentos que estavam muito embaralhados, muito confusos. E eu acho que depois que eu fiz a terapia com a ayahuasca aqui perto mesmo de Brasília, eu achei que as minhas ideias ficaram muito claras e ao mesmo tempo eu ganhei essa força. E foi no gibi até do Jodorowsky que eu vi essa definição, sabia? Força e luz. Eu achei muito uma boa definição para o que eu senti. eu acho que é uma que é tipo força e luz é muito bom, mas ela dá um tipo de energia de como se fosse uma guaraná em pó, Sim. um tipo de energia física e mental, né? Uhum. O Siddhartha Ribeiro, neurologista brasileiro que dirige o Instituto do Cérebro do Rio Grande do Norte, acabou de lançar um livro que chama Oráculo da Noite, um livro de 400, 500 páginas.
E é um livro sobre... O final do livro é sobre a ayahuasca e LSD como potências cerebrais e exatamente como fármacos. O Siddhartha, de alguma forma, diz que o LSD e a ayahuasca deixam a gente mais inteligente. Não, e tem Porque saído há estudos, né? uma Tem saído fabricação de estudos neurônios. dizendo que a ayahuasca está sendo pesquisada como para depressão severa, né? Sim. Tem isso. Tanto a ayahuasca Então, quanto os cogumelos. não, meu estado psicológico mental mudou radicalmente com o uso da ayahuasca a cada 15 dias e depois tomando essas doses, que agora, na verdade, eu até tinha esquecido, né? Quando eu me toquei, tinha semanas que eu não tinha tomado. Sim. E me fez muito bem. Agora, a coisa do isolamento é muito chato, a obrigatoriedade, o medo, não só o medo de ficar doente, de morrer, mas o medo de você continuar sendo um agente, Uhum. né? A gente não sabe se é assintomático, e se eu sou assintomático e vou ficar saindo. Há uma necessidade humanitária de aceitar Sim. o isolamento. Uhum. No meu caso, como eu fico muito em casa, gosto muito de ler, eu tenho tirado de letra. Eu também estou no home office e não sinto tanto, né? Sinto falta, assim, de encontrar com os amigos, né? Por exemplo, se eu estivesse em São Paulo, provavelmente eu iria querer visitar o Celso. A gente sempre fazia uns jantares na casa dele, eu cozinhava, né, Celcinho? E ele também. Nossa, ensinar a cozinha muito bem, sabemos, né? E hoje a Mas gente sabe está. o que é? A coisa nova, então. É, Vai ter um depoimento oficial hoje da Floresta dizendo que a ayahuasca cura o coronavírus. Quem toma ayahuasca não pega. Oh, já imaginou? Essa seria a notícia do século. Agora, gente, a gente está sob o impacto Sim! divertidíssimo do pedido de demissão de Sérgio Moro, né? A coisa que eu mais queria agora era poder ir numa aglomeração e tomar todas para comemorar o fim dessa farsa, né? Porque a partir de agora eu acho que a farsa está escancarada, não está não, Celcinho? Eu não acho que é uma farsa, eu acho que o que fica claro é a realidade. Uhum. O Bolsonaro, desde hoje, a gente, quem ainda não sabia, não viu, passa a ver aquilo que sempre foi. Esse homem é uma pessoa com laços com o crime, com o crime organizado, com o crime de armas, com homicídios, com roubo. É muito grave que o Brasil tenha Sem chegado contar nesse as grau. fake news, né? As fake news do filho dele, que também são criminosas. Sim, não, a situação é gravíssima, mas acho que o que, sim, de alguma forma, assim, uma farsa construída, Uhum. a impossibilidade. Primeiro, o fato dele não ter feito debates, fez porque sabia que ele não tem domínio sobre a linguagem, tem sérias dificuldades, né, Uhum. cognitivas e morais, porque ele é uma pessoa que é pura pulsão de morte. Né? Uhum. O interesse dele é o caos e a quantidade máxima de pessoas Uhum. mortas. Ele só é a pessoa menos empática da face da Terra é Bolsonaro. O segundo consegue ser esse ministro novo da Saúde, que é outro que não tem empatia alguma, é uma ausência de empatia, uma empatia negativa, isso é um ódio Uhum. ao ser humano, ou indiferença absoluta. Agora, com a saída primeiro do Mandetta e agora do Moro, ainda mais o caso do Moro é gravíssimo, porque ele acusa o presidente De de coisas, crimes, de crimes. né? E nos últimos dias, o Bolsonaro tem feito esse movimento sobre as armas. Ele revogou 4
decretos do Exército, que é uma coisa que vem de 16 anos, que é o controle das armas, o rastreamento das armas. Ele primeiro tirou essas 4, são coisas construídas nos últimos 16 anos. O próprio Exército foi contra. E ontem ele publicou um decreto liberando uma quantidade inacreditável, triplicou a quantidade de munição que as pessoas podem. Ele só aposta nisso, né? Ele aposta no caos, que inclusive num caos armado na rua. Agora, hoje ficou explícito que esse governo está aí para proteger o crime, né? A partir do momento que ele diz que não vai permitir, que quer intervir diretamente na Polícia Federal, que não quer autonomia da Polícia Federal, é sinal que ele não quer que os crimes venham à tona. Mas aí você vê, Celcinho, a reação das pessoas que votaram no Bolsonaro. Me parece que existe uma crise de lógica, né? As pessoas perderam a capacidade do pensamento lógico, porque mesmo assim elas continuam defendendo o Bolsonaro. Como é que você explica isso, cara? Olha, eu não tenho Twitter, essas coisas, mas enfim, tem algumas horas, imagino que quase todos nós estamos o tempo inteiro tentando obter informação. Sim. A informação que chega até agora, algumas horas depois, 4, 5 horas depois da live do século, a live do século, o que se sabe, o que se percebe é que os militares não estão do lado do Bolsonaro. Ele vai estar criando uma situação de renúncia, porque não sei, vamos ver, é tudo muito, o Brasil é impagável e imperdível. O pior, você está no meio de uma pandemia, né? Você tem vidas a ser salvas e o governo simplesmente não trabalha porque eles brigam o tempo inteiro, eles brigam. Né? Como é que o povo brasileiro pode ter confiança que a gente está em boas mãos para combater uma pandemia? Não tinha, mesmo sem pandemia, não tinha condição nenhuma. É que agora, como disse Zé Miguel Wisnik, o real é aquilo que não dá para não ver, mesmo que seja invisível, como um vírus. Agora, tá ficando muito claro, né? Ainda eu acho que é muito recente para... Eu tenho relatos de amigos aqui em casa e mesmo tenho lido na imprensa nessas últimas 5 horas de que muitos bolsonaristas raiz o abandonaram já, mesmo no monitoramento que a Datafolha faz no espectro extrema-direita, direita, do Twitter, das redes sociais, parece que a extrema-direita está com o Moro, não está com o Bolsonaro. Vamos ver. Vamos ver. Porque o que eu vejo é que tem um monte de gente aí nas redes sociais, né? Cidadãos comuns, eu estou nem falando desses importantes, que eu vi que vários ratos abandonaram o navio. Mas o povo, assim, que votou nele, que parece encantado, né? Ele parece o flautista de Hamelin, né? Sim. Cantando os ratos. Mas eu vi muita gente dizendo, defendendo o cara. E agora a narrativa é que, na verdade, Bolsonaro e Moro nunca foram próximos. Porque o Moro foi imposto ao Bolsonaro. É uma coisa assim, é muito louco, né? É realmente uma distopia. É um enlouquecimento. O Brasil é um país muito violento, né? Muitas coisas saíram do armário depois de 2013. E essa pulsão de morte saiu do armário. Tanto o culto à ignorância quanto o culto à morte, ao assassinato. E a pandemia do invisível talvez seja esse o maior sintoma do tal do Covid-19, seja ver a realidade. O SUS virou a coisa mais importante desde 1204. Era uma coisa inútil
a ciência é inútil. É. Aí, Dá tristeza, né? Ver isso tudo acontecer. Eu me e lembro da hoje estamos aqui gente. conversando e daqui a pouco o presidente Bolsonaro vai falar, fazer um... Estamos falando aqui sem ver a fala do presidente. Celso, me diz uma coisa. Eu fico preocupada assim, por exemplo, você é um cara que é um artista independente, né? Vive de fazer seus shows e tal. Como que os artistas independentes estão se virando nessa pandemia? Chama um projeto que chama Minha Cova, Minha Vida. Bom, o Brasil inteiro está vivendo, grande parte do Brasil vivendo a mesma coisa. Uhum. E não é também uma coisa que vem dos últimos anos. Uma dificuldade muito grande de manter aquilo que foi conquistado desde a redemocratização, mas principalmente nos últimos 10, 15 anos, as leis de fomento à cultura. E nesse momento, poucos políticos, poucas pessoas. A cidade de São Paulo continua sendo um lugar muito privilegiado, que tem editais de urgência para arte, mas parece que se não achar uma vacina rápido, é uma mudança muito grande no mundo da arte ao vivo, né? Uhum. Teatro, nos shows, exposições, esportes. Vai ser uma mudança muito grande Uhum. se tiver que conviver com isso durante muito tempo. E mesmo depois que passa, principalmente no caso do Brasil, as pessoas vão estar empobrecidas ou na miséria. Então, muita gente... Quem vai ter coragem de frequentar de novo casas lotadas, estádios, cinemas? Eu ainda sou um homem muito privilegiado, mas a grande maioria dos artistas está muito desesperada, e dos técnicos do teatro. Você tem visto Tá isso em São tentado. Paulo? Relatos sobre isso? Você tem visto relatos sobre isso? De todos os lados, né? Só no Teatro Oficina são 70 artistas. E eles estavam vivendo uma primavera nunca antes vivida, vivendo da bilheteria do teatro com roda viva, 70 pessoas. E aí, de repente, paf, um corte absoluto e parece que... Bom, ainda também é muito recente, né? Recente no sentido... A gente não está nem perto do pico do que será essa pandemia. Uhum. Quem sabe É. essa tragédia anunciada mude a cabeça da elite brasileira em Tem algum relação... movimento de socorro ao Teatro Oficina, às pessoas? Não, tem o próprio Teatro Oficina, como sempre, pedindo ajuda, colocou todo o seu acervo, que é monumental, né? Desde Hamlet, em 1992, a Celia, tem umas 30 peças super bem filmadas, algumas são cinema mesmo, como Sertões, que cineastas foram chamados para dirigir cada uma das 5 peças gigantes, a Ava Rocha, o Eric Rocha. Eu não sei qual, assim, mais intimamente, não sei, mas está todo mundo passando muita dificuldade. Todos os artistas que eu conheço, por exemplo, pediram ao governo, entraram Esse programa. nesse programa de R$ 600. Já estava muito difícil antes. Uhum. Agora, e a ministra da Cultura, a secretária de Cultura, desapareceu e ontem é tanta coisa das últimas, a cada 24 horas no Brasil, como a gente vive duas situações limites, que é a pandemia E e o o governo. pandemônio, né? A pandemia e o pandemônio. O pandemônio, essa mulher desapareceu e ontem parece, eu tentei ler hoje, procurar,
Eu sabia que ia ter essa reunião da Unesco ontem. Uhum. E ela participou e perguntada como é que estava a situação da arte no Brasil e dos artistas no meio dessa dificuldade, ela disse que os artistas e o povo brasileiro estão muito bem. Hoje eu vi uma matéria dizendo que ela está com medo. Muito engraçada, né? Regina Duarte está com medo. Com medo de desagradar os artistas e, ao mesmo tempo, o governo, que não sabe o que fazer. Estou curiosa para saber qual a reação dela à saída do Moro, né? Para mim, meu desejo, desde que a Regina Duarte entrou, é que um dia ela saísse do governo Bolsonaro dizendo assim: eu tenho medo do Bolsonaro. Eu queria muito que isso acontecesse. Muito bom! Regina, por que você está saindo? Eu tenho medo do Bolsonaro. Você imaginou? Eu não sei o que ela está esperando, né? Nossa. Se esse homem não cai nas próximas horas, nos próximos dias. É difícil, assim, pensando em termos práticos, eu acho meio difícil ele cair por conta da. Como é que vai fazer as sessões do impeachment com ele, com todo mundo online? É meio esquisito. Um impeachment online, live impeachment. 2.0. Sempre foi. Ainda bem, sempre foi. Live impeachment, é, Celso? Live impeachment. Uai, o último da Dilma foi um espetáculo midiático, como um show, com aquela sessão final inesquecível, abominável. Agora vai ser uma pelo computador mesmo. Sim. Não, vai ter que ser, não tem como. Você vai ver, os militares vão sair hoje do governo. Paulo Guedes vai sair amanhã. Acabou. Acabou. Você acha, sua previsão, olha atenção, a previsão do Celso Sim para o que vai acontecer daqui para frente. Tcharam! O Bolsonaro ainda não disse, mas provavelmente a situação dele vai piorar após esse pronunciamento das 5 horas da tarde de hoje, 24 de abril de 2020. Mas ele cai. Ele cai nas próximas horas, ou nos próximos dias. Os militares não vão apoiá-lo e vai ficar claro do que se trata esse governo. É ele, Bolsonaro, e os 3 filhos. Ele podia Eu tenho a colocar. impressão, às vezes, que. Eu acho que ele devia apelar mesmo, assim, botar como ministro da Justiça o Flávio Bolsonaro. Como chefe da Polícia Federal, o Eduardo Bolsonaro. Uhum. E como chefe da Segurança Pública, o Carlos Bolsonaro. Realmente, né? Porque a gente está vivendo uma monarquia. Não, ia ficar clara a quadrilha, né? O modus operandi. A minha dúvida, sabe qual é? Sabe qual é a minha dúvida? É se esses generais, esses militares que estão com ele não são iguais a ele. Né? Porque você aceitar, não são. Não são. O que está na imprensa nas últimas horas de hoje é que eles se sentem traídos. Uai, mas teve um general aí que pediu assim, a imprensa, no meio de uma pandemia, a imprensa só publica coisas negativas, por que não publica coisas positivas? Quando eu vejo um general desses, eu acho que eles são todos iguais ao Bolsonaro. Acho que a situação mudou muito. Os generais, antes de ser Bolsonaro, eram Moro. Não. Vamos ver. Escuta, você preparou você preparou algo para. Preparei Tá. 2 coisas. Uma da nossa amiga Maria Tereza. Oh, né, gente, ó, a Maria Tereza era nossa muito amiga, era poeta, negra, da periferia de São Paulo, morreu aos 33 anos, já faz quanto tempo, Celso? Faz 10 anos daqui a alguns dias, dia 29 de abril. Maria Tereza, a primeira música que eu gravei dela chama Mar Interior. Eu pedi se eu podia dar esse nome para a música, que eu acho tipo um Dorival Caymmi de São Paulo. Uhum.
Ah, ah, você partiu e me deixou a ver navios em frente ao mar. Só a solidão de estar em frente ao mar. Beira do mar, molhei meus pés e lá lavei minha alma, linha do mar. Vou me lançar e lá ficar, conhecer o mar. Eu vou partir num vapor vulgar, vou me lançar em alto mar. Eu vou partir num vapor vulgar, vou viajar, vou ver estrelas e voltar. Uhul! Celso Sim, gente, a capela, cantando composição dele com Maria Tereza. Essa é só da Maria Tereza. E esta parece que foi feita especialmente para o momento. Que é assim. A vida é um hospital onde quase tudo falta. Por isso ninguém se cura e morrer é que é ter alta. Se eu te pudesse dizer o que nunca te direi, tu terias que entender aquilo que nem eu sei. Toda noite eu vi os cães, pra amanhã ouvi os galos. Tristeza, vem ter conosco. Prazeres é ir achá-los. Fernando Pessoa e Celso Sim. Uhul! Lindo! Para a gente terminar aqui nossa conversa virtual, que eu gostaria que fosse real. Dê dicas aí para as pessoas conseguirem sobreviver na quarentena. O que, que você aconselha às pessoas? Acho que tem que ter algum tipo de prática de respiração, algum tipo de prática interna. Para quem não tem isto, e a grande maioria das pessoas não tem, porque tem uma vida muito puxada, muito corrida. Agora a pessoa, quem está dentro de casa, ou por obrigação, porque não tem o que fazer, porque foi demitido, ou quem está fazendo trabalho de casa, descobrir um lugar íntimo, né, essa companhia absoluta e eterna de você com você mesmo. Mas tem uma coisa com o corpo, e principalmente com a respiração. Porque a respiração, ela, principalmente uma respiração ritmada, ela causa uma diferença muito grande no estado mental, emocional e cognitivo. E se uma pessoa tem um quintalzinho, uma janela, tomar sol faz muito bem, não só por causa da vitamina D, mas por causa do humor. O sol é uma coisa que a exposição à luz solar dá um tipo de um bom humor, né? Uhum. E ler livros e ouvir música. A resistência pela arte. É por isso que a gente está fazendo essa entrevistas com os artistas, porque eu acho que também a gente não dá para ficar ouvindo só políticos, né? Não? Não, é isso mesmo, querida Sinara. É um privilégio. Muito obrigado por Obrigada a ter. você, ó. Peço sim, gente. De Beijão. nada. Beijo, amor. Obrigado.